Ensino Bíblico, lição número 10. Paulo e seu amor pela igreja. Texto áureo. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. A verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura é em 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A introdução. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. O amor de Paulo pela igreja. O amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. O amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática, em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram um objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 e 10, de 5 a 10, da nossa leitura bíblica em classe, mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. O amor deve nortear nossa vida na igreja local. Nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele. Compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico.
salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário. Seu doloroso sacrifício, ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É preciso crer para responder a este amor. A fé no amor do ensino de Paulo. Desculpa que eu tô gripado. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça, por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé entre vós há no Senhor Jesus Cristo e no vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé de Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Não digo só na igreja local, mas é um comentário meu agora. Devemos demonstrar o nosso amor todas as vezes que o sentirmos, verdadeiramente falarmos, professarmos o amor e agir com amor para todas as pessoas que estão à nossa volta. Não só na igreja. A gente não tem que amar só o irmão, só os santos. A gente tem que amar todos, todo mundo. E mesmo aqueles que nos discordam da gente, mesmo aqueles que às vezes são rudes em palavras com a gente, independentemente do que as outras pessoas trazem para nós, nós entregamos Cristo para elas. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta de relação com o outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto é de se apresentar como oportunidade de amar. As três virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Veja que o apóstolo Paulo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam na fé e esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina a obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto em Tessalônica, não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo.
O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. A nossa conclusão. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. E sobre o amor. Essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade de comportamento e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor nesse trecho caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Esse texto que revela isso é 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. E como eu disse no meu comentário, o amor ele tem que ser para todos. Todos, 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 todos. Não só na igreja. Devemos também amar a igreja, porque às vezes a gente percebe que as pessoas gostam muito só de criticar. Devemos amar os irmãos, a liderança, todos aqueles que estão ali orando por nós. Dentre os 3 ensinamentos, como o próprio Paulo fala, o maior é o amor. E não é possível alguém egoísta amar alguém. Amar alguém é pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É um ato altruísta. O amor, ele é altruísta. O amor, ele é um pensamento... Não é só um pensamento, ele é uma atitude que se mostra de forma concreta na vida de todo cristão e que tem que se mostrar concreto na vida de todo cristão. E não só o amor pela igreja, o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus, o zelo, né, e o cuidado pela palavra e pelo amor de Deus, mas também e principalmente isso tem que ser demonstrado e visto como um fruto na vida cristã, amando as pessoas, cultivando bons laços com as pessoas, estreitando esses laços, sendo uma boa pessoa para todos aqueles que te conhecem, não só para aqueles que professam a mesma fé. Então, assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Devemos amar a todos, mesmo os que fazem mal a nós. Valeu, quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado, Deus abençoe.